Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e estamos consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, não só aqui na Curiacos TV, mas também na Rádio Vida em 97.1. No próximo dia 9 de junho, os portugueses vão de novo colocar e usar o seu direito ao voto, desta feita não para eleger os nossos representantes portugueses, ou em Portugal, aliás, mas para eleger aqueles que vão ser os nossos representantes em Bruxelas. Vamos ter as eleições europeias, então, no próximo dia 9, e temos estado aqui a receber os mais diversos partidos políticos, com e sem assento parlamentar. Hoje recebemos a Nova Direita, na cara e na voz da sua presidente e cabeça de lista, Ossanda Liber. Muito boa noite, Ossanda. Boa noite, João. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Desta vez vamos falar, de facto, Europa e a tua visão para a Europa. E vamos falar quando ainda recentemente tivemos em Portugal o presidente ucraniano numa visita relâmpago à Espanha e a Portugal, onde, de acordo com as notícias, recebeu um novo pacote de ajuda financeira. Qual é a leitura que tu fazes desta questão? Não está em cima da mesa realmente falarmos e conversarmos paz, e parece que fica para segundo plano esta Europa das nações e da paz. Bom, obrigada pelo convite. De facto, a falar sobre a Europa, que não tem acontecido muito na televisão, não é? Temos visto os debates e, de facto, vai-se muito pouco a fundo nos temas muito relevantes da Europa e que impactam a nossa vida enquanto portugueses. Bom, em relação ao presidente Zelensky, eu acho que a pergunta que se deve fazer ao senhor primeiro-ministro é, de facto, para que é que serve este dinheiro concretamente? Não é? Porque os países não estão, quando fazem esse tipo de caridade, que é importante fazer, porque verdadeiramente é um país em guerra. Portanto, eu, pessoalmente, não vejo nada contra ajudarmos. Agora, é preciso perceber para onde é que isso vai. E parece-me que é aí que está o problema, porque a Europa tem que decidir o que é que pretende com a Ucrânia. Sabemos todos que essa guerra não existe se não for apoiada pela Europa e pela América. Daí que a Europa decide se quer trabalhar para a paz e quer acabar com este assunto de uma vez por todas, ou se pretende manter aquela situação, aquele limbo, neste momento em que se encontra a Ucrânia, que já não é tão limbo assim, porque, aliás, tem sofrido imenso nos últimos tempos, mas que realmente não está a levar a nenhum caminho em concreto. Dá a impressão que não há um plano para a Ucrânia. E, portanto, este dinheiro só seria mal empregue se, de facto, fosse mais dinheiro para, por um lado, matar mais ucranianos, porque os russos, se morrerem, lamento, paciência, eles é que invadiram a Ucrânia. Portanto, esse não é o nosso tema é a Ucrânia. Em relação ou para isso, ou então para algum esforço de paz, não é? Ou para ajuda humanitária. Eu preciso saber para que é concretamente. Tem que haver essa transparência, não pode ser só para show-off, não pode ser só o presidente Zelensky estar a fazer o tour e nós sentirmos na obrigação de seguir os outros líderes europeus e dar algum dinheirinho para mostrar solidariedade. Não, é preciso exigir a transparência sobre o uso desse dinheiro, porque esse dinheiro é dinheiro público, é dinheiro do povo português, é dinheiro dos nossos impostos. Estamos todos solidários, isso não há dúvida nenhuma, mas queremos saber para onde é que esse dinheiro vai. E porquê? Porque, além destas questões de coerência sobre qual é o objetivo em relação à Ucrânia, é preciso não nos esquecermos que a Ucrânia, já antes da guerra, era um país que era alvo de grande preocupação por parte do Ocidente por causa dos níveis de corrupção. E tem havido relatos de que, como aliás acontece em quase todas as situações de guerra, quase todas as situações de descontrole, tem havido relatos de que esse dinheiro, parte dele, pode estar a ser desviado para interesses que não é o do povo ucraniano.
Daí que não tem mal nenhum, não significa estar contra a Ucrânia, não significa estar contra a ajuda, significa só que nós queremos saber e pedir contas sobre para onde é que vai o dinheiro, por um lado, e queremos que o governo português se posicione sobre uma estratégia, uma visão relativamente ao futuro desta guerra. E quando olhamos para este cenário geopolítico que vemos na atualidade, há quem diga que a Europa, de alguma forma, deixou de olhar para a multipolaridade, deixou de olhar para outras nações que desenvolveram, cresceram e querem o seu lugar ao sol, permite-me a expressão. E nesse ver e haver, há quem chama a atenção, neste caso, vi essa chamada tua de atenção, é que a Europa está a tentar uniformizar, digamos, certas respostas. Ou seja, se a Europa decidir, todos decidimos como a Europa decidiu. Não, pois, isso é a questão da tentativa. Está em cima da mesa, de facto, um projeto para se retirar o poder de veto dos países. E isto, para mim, de facto, é uma das tentativas de erosão da soberania mais graves que observei nos últimos tempos, e são várias. Porque se um país não tem o poder de dizer não, já não é um país, propriamente. Quer dizer, está dentro de uma organização e não tem o poder legal de dizer não, eu não concordo, não vamos por aí, sobretudo nos temas geopolíticos, que neste momento são absolutamente relevantes. Não tem sentido nenhum, porque eu tenho dado um exemplo, que é o caso das nossas relações bilaterais com países, amigos, irmãos, como é, por exemplo, o caso do Brasil ou dos países da África. Imagina um cenário em que a Europa sanciona o Brasil, por qualquer motivo. Isso hoje as sanções já se tornaram uma coisa comum. Portanto, muito facilmente se impõem sanções aos outros países quando alguma coisa não nos agrada. Então, imagine que a Europa decide fazer isso. Nós, neste momento, podemos dizer não concordamos. Porquê? Porque temos que preservar os nossos interesses. E porque temos o direito de veto. E temos o direito de veto, que nos permite dizer que não, se nós não concordamos, porque nós não queremos melindrar a situação necessariamente com o Brasil, se julgarmos que não se justifica, ficamos a par disso, mesmo que e isso faz com que as coisas sejam negociadas. O bom do direito de veto é que obriga a negociação. Ok. E isto tem isso, além de salvaguardar a soberania dos países e a capacidade deles decidirem realmente sobre a sua estratégia geopolítica, também tem essa vantagem. Portanto, o que se quer agora é que Portugal e os outros países, Estados-membros, deixem de ter esse direito. E, portanto, nesse caso do Brasil, no exemplo do Brasil, se uma maioria dos Estados-membros decidir, então, implementar as sanções, toda a União implementa sanções ao Brasil, que, obviamente, depois tem a respectiva resposta, e o que é que acontece? De repente, nós estamos de costas viradas para um país que é irmão contra o nosso próprio interesse. É este o drama. E é preciso que nós agora comecemos a falar sobre a Europa, comecemos a falar sobre a Europa de forma séria e profunda, explicar isso mesmo aos portugueses. E é isso que a Nova Direita tem tentado a fazer muito, as nossas medidas ou nossas propostas são explicadas tintim por tintim, as pessoas perceberem o impacto que elas podem ter, de facto, no futuro. E nós somos, então, contra a supressão do direito de veto a Portugal. Portugal é um país, tem os seus próprios interesses, a sua geografia, a sua história, e não tem interesse em necessariamente alavancar posturas geopolíticas que vão de encontro aos seus interesses. Olha, e olhando para aquilo que tem sido, digamos, esta campanha eleitoral, e uma vez que mencionaste isso, achas que se tem falado muito pouco a Europa ou têm sido conversas muito superficiais? Existem coisas bem mais perniciosas, como, por exemplo, a possibilidade de perdermos o direito de veto? Há várias, e de facto fala-se, mas não se vai a fundo em nada, essa é que é a questão. São sempre abordagens superficiais, posicionamentos forçados. Eu lamento, mas eu sei que parece um bocado pretencioso, mas é a realidade. Os candidatos estiveram muito focados em temas nacionais, banalizaram, não deram importância devida aos temas europeus, porque são europeus que são nossos, porque nós estamos, de facto, nessa união, e parece-me que é um erro, porque acabaram por não elucidar às pessoas sobre realmente quais são os seus posicionamentos face a vários temas. Eu vi no outro dia, por exemplo, o Sebastião Bugalho, não é, candidato da AD, muito aflito quando lhe foi confrontado com a situação do aborto. Por exemplo, que se quer que esteja inscrito na Constituição como um direito das mulheres. Ele simplesmente não soube argumentar. Disse que estava contra, mas não soube argumentar e até gaguejou literalmente.
E como este tema, há todos os outros temas que estão em voga neste momento. Toda a Europa fala, os candidatos dos outros países falam muito, debateram em torno deles. Nós, em Portugal, tivemos um discurso francamente fraco em relação a estes temas. E por um lado, e por outro lado, a nossa situação política interna é de tal maneira delicada neste momento, confusa, que também fez com que, acredito que isto tenha estado também na origem desse debate tão fraco. O facto de os candidatos terem muito receio em tomar posições, porque têm medo, porque a situação está como está. Nós sabemos todos que há a probabilidade de irmos a eleições dentro de 6, 7, 8 meses portanto, não se foi a fundo nesses temas e é péssimo. Nós, por acaso, temos estado muito com jovens nessa campanha e eu faço questão de lhes explicar sempre que há algum tempo todos esses temas, porque eu quero que os jovens saibam do que é que se trata e qual é a importância deles no dia 9 irem realmente votar. E qual é, da parte da nova direita, quais têm sido as linhas mestras desse contacto? Para que é que tens apontado? Porque se é verdade que a questão da soberania é importante, mas é difícil a quem tem problemas para pagar a sua casa entender que temos que olhar para o voto de dia 9 com muito cuidado. Quando se fala em soberania, nós não tivemos, infelizmente, todo o espaço do mundo para espaço mediático, eu diria, para tratar desses temas em mais pormenor e explicar melhor. Mas ainda bem que estamos cá hoje. Bom, em relação aos temas que nós estamos a colocar em cima da mesa, nós estamos a falar da soberania. A soberania não é irrelevante. Pode parecer um palavrão, algo que de facto as pessoas não deem tanta importância, mas quando se fala em soberania, para além dessas questões dos direitos de veto, enfim, dos direitos de Portugal, há também outras, como por exemplo a soberania alimentar, que neste momento tem estado a ser posta em causa, porque existe na Europa um acordo que se chama o Pacto Agrícola Comum, que dita as regras da gestão agrícola dos países, dos Estados-membros, e que tem sido bastante prejudicial. Neste momento precisa de ser revisto, nós insistimos para que ele seja revisto. Porquê? Porque, de facto, cria condições para que haja uma concorrência desleal entre os nossos fornecedores de produtos alimentares que vêm de fora da Europa, a quem não é exigido a quem não é feita as mesmas exigências que os nossos, acabam por chegar cá na Europa a preços mais competitivos e isso prejudica bastante aos nossos agricultores. Ainda sobre isso, há também a questão do Pacto Verde, no fundo, tanto que tem um objetivo, né, descarbonização, enfim, a questão ecológica, muito bem, só que é de tal maneira exigente que faz com que os nossos agricultores não tenham, de facto, condições de competitividade pelo facto de lhes ser exigida imensa burocracia em prol da ecologia e faz com que eles, naturalmente, sobretudo os pequenos agricultores, tenham imensas dificuldades em competir, em conseguir até manter a sua atividade. Até porque, no caso do Pacto Agrícola Comum, o que está a passar é que aquilo prevê que o critério para atribuição de subvenções aos agricultores é o critério da dimensão da produção agrícola, o que significa que os grandes agricultores que normalmente têm mais meios tecnológicos e, consequentemente, também recrutam menos meios humanos, beneficiam mais do que os pequenos agricultores. Os pequenos agricultores são importantíssimos, sobretudo nas regiões mais do interior, são muito importantes e são famílias inteiras que vivem disso. E, portanto, quando se fala de soberania, fala-se disso tudo. E até para alguma agricultura diferenciada, diferenciada, qualitativa, não é? Portanto, há, de facto, a questão dos empregos que estão a ser postos em causa, sem dúvida nenhuma, mas há também a questão da qualidade dos alimentos que nós comemos. E muitas vezes eu sou confrontada com ideias como então, mas com posicionamentos de mas vocês pensam que nós conseguimos consumir o que se produz cá dentro ou acham que é viável? Claro que é. Nós temos que criar uma rede de consumo de produtos portugueses, na restauração, nas escolas. Então, se nós fizermos isso de facto e priorizarmos o que é nosso, vamos ver que é mais do que viável. E os agricultores, mais do que subvenções, o que eles querem realmente é que se lhes dê condições para trabalhar, mais nada. E nós partimos nessa dependência. Tu não estás a falar em protecionismo, porque quando dizes que alguns dos produtos... Por acaso estou. Sim. Por acaso estou. Estou mesmo a falar de protecionismo. Há protecionismo noutras áreas na Europa, bastante importantes, mesmo nas empresas, já em determinadas áreas,
Porque é que não há de haver um protecionismo? Se a Europa, por exemplo, está a impedir determinadas empresas de adquirirem determinados produtos à China, isso é uma forma de protecionismo que às vezes se justifica. Não é? Nós não estamos a falar de ficarmos isolados e cortamos as relações com o mundo, não importamos nada, não tem nada a ver com isso. Mas há um momento em que nós, para dinamizarmos o nosso mercado, temos mesmo que fazer algum protecionismo. E eu sou apologista até que nós devíamos fazer uma espécie de um Frontex alimentar, por forma a garantir que só entra cá, só entram na Europa produtos que reúnem as mesmas condições sanitárias e que não sejam alvo de dumping, porque há países, como a China, por exemplo, não é que seja um grande exportador de alimentos, mas noutras áreas, que faz dumping e manda-nos para cá produtos mais baratos porque subvenciona. Portanto, há que fazer um Frontex. Nós já tivemos dumping com uma marca europeia, a Parmalat, quando chegou ao mercado português, eu recordo-me que teve um processo levantado por dumping. Mas eu entendo. Não, mas entendes? Ou seja, eu não sou contra esse protecionismo. Temporariamente vai ter que ser, porque nós vamos precisar, de facto, de reganhar a Europa toda uma autonomia alimentar. São tempos muito incertos para nós estarmos tão dependentes. E isso acontece com isso, acontece também com a energia. De facto, há um problema da autonomia energética, do qual não se fala, e quando se fala é para falar sempre sobre o ponto de vista errado, do ponto de vista somente das renováveis e da ecologia sem fundamento científico, sem fundamento técnico. Há a opção do nuclear, que de facto fez com que a França tivesse a energia mais barata durante tanto tempo. E está aprovado, é um caso aqui ao lado, e a Europa continua muito bloqueada por causa da força dos verdes no Parlamento Europeu. Daí a importância do voto ser no sentido de nós avançarmos e não mantermos esses bloqueios que se verificam por essas forças que estão atualmente no Parlamento. Mas depois, como dizia, há a questão da soberania, mas depois também há outra questão que é muito importante também e que faz muita diferença no dia a dia, no nosso dia a dia, que é a questão da liberdade de expressão. Fala-se muito, mas faz-se pouco em relação a isso. Ou seja, fez-se muito no outro sentido. Nós hoje temos um problema que não podemos falar. É uma coisa de outro mundo. Eu, em tempo, estava alguns no interior do país. E uma senhora, gosto de conversar com as pessoas e pus-me a falar com uma senhora, e a senhora, a um certo ponto, diz-me: eu vi ali e tal, mas também era um menino de cor. E para mim, é isso. É as pessoas que se referem às pessoas negras desta maneira, e está claro que não havia nada de ofensivo. Eu obviamente não reagi, continuei a conversar com a senhora, mas eu senti a aflição da senhora. A senhora tantas disse: menina, peço desculpa, não lhe quis ofender. Então disse: senhora, tenha calma. Está tudo bem. E como isso, há imensas... As pessoas hoje em dia têm medo de falar, têm medo de agir, têm medo de tocar, têm medo de tudo. Ou seja, a Europa tornou-se uma máquina de, se quiser, esmagar os nossos prazeres, esmagar a nossa vontade, as nossas liberdades. E as nossas diferenças, não é? E as nossas diferenças, sobretudo. Aliás, a nossa liberdade também é reflexo das nossas diferenças, não é? E daí que... este tema não deve ser subestimado. Nós assumimos-lo para nós. Somos, em princípio, o único partido que está, neste momento, a falar sobre isso. Sempre ser mais importante do que o preço dos alimentos que chegam ao nosso prato, não é? É verdade, por isso é que falamos também na questão da soberania alimentar, mas é muito importante porque isto está a causar desequilíbrios, está a causar divisões na sociedade que precisam de ser corrigidas e nós... Aliás, tu própria viveste o episódio em Bruxelas. Em Bruxelas, exatamente, é verdade. Fui para a conferência, fui convidada pela conferência de conservadores para participar dessa conferência como oradora em Bruxelas. Estavam lá primeiros-ministros, ex-primeiros-ministros, enfim, pessoas democraticamente eleitas nos seus países europeus, não é que viessem de qualquer outro país tirano, como se muitas vezes designa. E, de facto, o Presidente da Câmara de Bruxelas mandou bloquear o evento em pleno, tinha acabado de começar, e impedir os oradores de entrarem, e os que estivessem dentro, já estavam dentro, que era o meu caso, se saíssem nunca mais entravam, ou seja, queriam bloquear aquilo, porque diziam que aquilo podia gerar alguma situação descontrolada na cidade de Bruxelas. Nós estamos a falar de... No coração No coração, na capital da Europa. Na capital da Europa acontecer uma coisa daquelas. E não é um eventozinho com pequenos oradores. Não, estavam lá primeiros-ministros. Entende? E então isto aconteceu.
Portanto, e nós estávamos na Europa. Isto é que é fantástico. É preciso termos noção da gravidade de uma situação destas. Claro que depois, com alguma pressão, a situação ficou resolvida e lá retomamos, mas perdemos praticamente um dia de debate por causa disso. Esse projeto, uma imagem da Europa para fora, muito má, muito má. Como é que moral é que nós temos para ir chamar tiranos a outros líderes, a outras realidades, quando na realidade isto acontece em plena Europa? No coração da Europa. Não pode ser. Quem são eles? Quem eles pensam que são para proibir um evento? Pessoas que estavam ali a falar livremente, falar sobre conservadorismo, é verdade, mas e por que não? Não é? E achas que essa perda de liberdade de expressão vem também porque é uma tentativa de homogeneização da Europa? E há quem diga que isto é para criar um grande país ou uma nação Não, eu acho única. que a liberdade de expressão é puramente dogmática e ideológica. Isto é, a esquerda, a extrema esquerda, da qual pouco se fala, mas que existe, ao longo dos últimos anos teve demasiado poder, inclusive para ditar as regras do jogo. Pronto, as regras são essas, nós vemos o mundo desta forma e quem não vir assim é xenófobo, é racista. Eu hoje fiz um comentário no Twitter, já me disseram que sou, como é que se chama, a pessoa que não gosta de pessoas gordas? Sim, não sei. Enfim, pronto, tem um nome também. Enfim, e está assim, a pessoa tenta se expressar sobre algum tema e de repente tem logo um adjetivo. Não é? E isto tem repercussões, porque, de facto, eu lembro-me, por acaso nunca me tinha acontecido antes, mas em tempos eu também foi uma brincadeira, que eu até gosto muito de brincar com as palavras, fiz uma brincadeira em tempos, foram logo pedir para me bloquear as contas e, de facto, durante umas 2 ou 3 horas bloquearam-me as contas todas, e é assim. Porque há um grupo de pessoas que decidiu que naquele dia investia em bloquear, mandar abaixo as redes sociais da Sandra, porque ela não tem nada que falar. E assim estamos na Europa, não é? Então, isto a mim, quando se viveu uma outra realidade, como é que eu vivi, eu posso-vos dizer que, afinal, eu era feliz e não sabia. O que é que eu posso dizer? Não, realmente. Pronto, então eu não aceito isso. Eu hoje sou uma cidadã europeia, sou uma cidadã portuguesa, tenho filhos europeus e eu sei onde é que isso vai dar, porque eu já o vivi. E não quero que isso aconteça. E, por isso faz parte do nosso programa. E depois há um terceiro ponto, que é a questão da defesa europeia. Nós consideramos que esta soberania, a liberdade de expressão e a defesa são aqueles temas que precisam absolutamente de soluções. E a questão da defesa, que nesta fase faz todo sentido abordar, faz todo sentido pensar em soluções. Nós hoje estamos, de facto, confortáveis com essa proteção, com essa defesa da NATO. Ainda bem que existe, do ponto de vista da dissuasão, penso que tem o seu efeito. Do ponto de vista da ação, do ponto de vista ofensivo, era suposto ser simplesmente defensivo. Né? E o que nos preocupa aqui é que, a certo ponto, começa a tomar outro tipo de proporções perigosas, outro tipo de assumir outro tipo de missões perigosas, e nós não queremos que Portugal se coloque a lutar com o mundo inteiro só porque sim. E então o que julgamos, e a Europa em si, porque claramente, neste momento, temos uma NATO que é, de facto, dominada, financiada, cofinanciada, eu diria, pelos Estados Unidos, que tem a sua própria agenda. Não é uma questão de gostar ou deixar de gostar, é a agenda americana, foi sempre assim que eles procederam. Nós não queremos que a Europa, numa fase destas, com o passado colonial que teve, com o tempo que levou para recuperar a confiança com estes países, e a Europa teve no mundo inteiro, agora de repente vá se imiscuir de problemas que não são os seus, só porque tem que defender os interesses de um dos parceiros. Portanto, a nossa proposta é, por isso, a de criarmos uma defesa europeia, não um exército europeu, é diferente, é uma defesa europeia comum, uma NATO, eu costumo chamar uma NATO europeia, para as pessoas terem noção do que se crê. E o que é que faria isso? Faria com que, para já, os nossos esforços financeiros acabassem por ficar também na Europa, porque grande parte do nosso orçamento que vai para a NATO é gasto na indústria do armamento americana, e o que se pretende aqui é desenvolver a nossa própria indústria de armamento, é que os empregos, é criar empregos, é criar condições para que nós nos possamos defender soberanamente, com base nos nossos interesses comuns e, eventualmente, e parece-me faz sentido, criarmos acordos bilaterais entre a União Europeia e os outros países da NATO, com quem temos interesse em manter acordos de defesa mútua, mas fora de uma obrigação como essa da NATO, que, na minha ótica, não vai terminar muito bem. Estamos a ver o que está a acontecer agora na Ucrânia. Vai-me dizer, mas a NATO não está propriamente lá.
Bom, sim, mas vemos a administração Biden a despejar centenas e centenas de milhões de dólares, seja através de armamento, seja através de ajuda financeira direta, sendo que já existem relatos, tal como tu dizias há pouco, de que até o armamento já é encontrado no mercado negro a ser vendido. Não, sim, mas pois, uma vez mais, isso é algo que é comum nas guerras. A questão é que nós vivemos num continente que não está propriamente a ver as pessoas armadas, os cidadãos armados, não é? Não estamos propriamente preparados para isso. Ao contrário, a arma é um tabu no nosso sistema político, nos nossos países, na nossa cultura. E, de repente, imaginar que possam vir numa fase em que há tantos problemas, mesmo fora da Europa, no Médio Oriente, estamos a ver o que se está a passar neste momento entre Israel e enfim, a Palestina, e com tudo o que isto vai dar como ódio, como terrorismo, enfim, que vai sair daí. Imaginar ter o nosso mercado interno europeu, armamento a circular sem controle, é medonho. É medonho. Temos mesmo de começar, por um lado, e esta é a minha preocupação com os financiamentos à Ucrânia também. Uma delas é perceber para onde é que isso vai e como é que isso está a ser emprego. Não é? E, de facto, parece dar uma sensação que nós estamos a mandar para lá dinheiro porque sentimos essa obrigação, sentimos-nos cúmplices de tudo isso e sentimos-nos solidários também, mas, de facto, não temos o rastreio de como ele é gasto e esta é uma das grandes preocupações, a questão da segurança. Portanto, essa defesa tem como objetivo, por um lado, defender a Europa, europeus, não é? a Europa, mas também defendê-la, obviamente, das ameaças de guerra, mas também do tráfico humano. O tráfico humano. Nós precisamos de começar a olhar para a questão da imigração com alguma seriedade. Vamos esquecer aquelas pessoas dos imigrantes que querem simplesmente entrar para a Europa para melhorar a vida, que, graças a Deus, é a maioria. Mas depois nisso, nós sabemos que tudo que é asilo, neste momento já não há asilo nenhum. Neste momento o direito de asilo serve para alimentar redes de tráfico humano. Neste momento, o asilo antigamente aquilo foi feito para pessoas que são perseguidas, por exemplo, nos seus países e que procuram outros países para estar por questões de segurança. Neste momento está a ser usada por redes de tráfico humano. Porquê? Porque as nossas fronteiras, de facto, não estão suficientemente seguras. Então, esse tipo de situações, eu penso que nós tivemos a nossa defesa, também poderá servir para esse tipo de situações. É a questão militar de dissuasão, é a questão da defesa para eventual ataque, há essa questão da proteção também humana, portanto, do tráfico humano, e a questão também das drogas, que tem havido um índice de consumo de drogas. É inacreditável a quantidade de droga que entra para a Europa, mas também para o território português, ainda hoje. E os Estados europeus impotentes, totalmente impotentes face a essa situação. Há exemplos no mundo de países, não é que não haja droga nenhuma, mas que têm absolutamente a situação controlada. Por que é que nós não conseguimos controlar? O que é que se está a passar? Não é? Mas, por exemplo, um dos últimos exemplos que temos visto, e estamos a falar, Sandra, das políticas que a nova direita iria eventualmente defender, ou das preocupações que a nova direita quer apresentar no Parlamento Europeu. Um dos países que está a fazer um trabalho absolutamente excepcional e que tinha um grande e grave problema com o tráfico de drogas e com as maras ou os gangues, que é El Salvador. No entanto, está a correr bem. Está a correr bem para os cidadãos. Quem eu conheço, que é de El Salvador, e conheço muitas pessoas, estão absolutamente... aliás, não é Honduras? Não, El Salvador. El Salvador, sim. As pessoas estão contentes, felizes, sentem que há segurança na rua. É verdade. Mas, no entanto, há sempre organizações dos direitos humanos que estão preocupados porque... Qual é a preocupação maior aqui? Pois. Realmente, quer dizer, quando se combate o tráfico de droga, mas então a ideia não é proteger a nossa sociedade da droga, que dizima famílias. Há famílias destruídas, basta um elemento estar viciado em drogas, que destrói uma família inteira. A preocupação é que o prisioneiro só tem 1 hora de pátio por dia. Bom, estamos a brincar, não é? A fazer política. Este é que é o drama. Este é o drama. Este é o drama também das cedências. O nosso modelo democrático, de facto, temos que começar a pensar no nosso modelo democrático. Porque o que é que ele faz? E é aqui em todos os países europeus, com exceção das monarquias, que essas têm a vantagem, de facto, de haver uma continuidade dos monarcas e que consegue, de facto, implementar planos a longo prazo. Nas democracias que nós temos hoje, constitucionais, enfim, o que se passa parlamentares, o que se passa é que nós temos mandatos de 4 anos. E os políticos, hoje em dia, entram para a política no dia 1, já a contar com o último dia.
portanto, e em pensar como é que se vão manter no poder. Portanto, tudo em que se trabalha é sempre em torno de mostrar trabalho imediato para depois ter repercussões nos resultados eleitorais. Esse é o problema desse sistema. Muitas vezes se fala, e é muito impopular, atenção ao que eu vou dizer, mas de facto muitas vezes se fala na longevidade de alguns líderes pelo mundo. Mas 30 anos, nem pensar, 30 anos nem pensar. Por quê? Eu não quero 30 anos para Portugal, atenção. Mas eu acho que vale a pena nós olharmos e percebermos o que é que alguma longevidade pode trazer de positivo. Mas longevidade democrática, ou seja, nós temos a colocar os políticos lá e mantê-los lá se quisermos. Atenção, não é? Eles se manterem, como acontece em muitos países, a seu belo prazer e a imporem-se lá. Não é isso que estamos a falar. Mas, de facto, eu acho que valia a pena nós começarmos a pensar qual é o modelo que garante que existem projetos para os países que são superiores, ou seja, que sobrevivem às várias mutações políticas, não é? Às mudanças políticas, porque isso é a única forma de garantir que esse tipo de projetos, esse tipo de preocupações venham mesmo à tona. Quem é que está preocupado com o tráfico de drogas quando sabe que se eventualmente só vai ficar 4 anos no poder? No entanto, temos famílias, montes de famílias, temos jovens na rua, não é? Destruídos para sempre por causa da questão da droga. Enfim, este não é necessariamente a droga em si, não é necessariamente um tema que nós estamos a levar para o Parlamento Europeu, nós estamos a falar de defesa, portanto, soberania, liberdade de expressão e defesa, que esses sim julgamos que serem temas que precisam de encontrar soluções, sobretudo de encontrar vozes fortes na Europa, é isso que nós queremos levar, uma voz forte que trate desses temas com uma abordagem objetiva, desinteressada, aliás, não desinteressada, interessada em que Portugal, sem interesses que não importam, mas com o único interesse que importa aqui é Portugal, e Portugal tem sido muito passivo. Os nossos eurodeputados, ao longo dos anos, não têm apresentado, pelo menos que tenhamos conhecimento, grandes iniciativas de Portugal, e eu quero que Portugal passe a contar para a equação, e pode crer que, se for eleita, vai mesmo passar a contar, porque vamos levar para lá uma agenda forte, e vamos defender com determinação os interesses de Portugal. Olha, Sandra, relativamente ainda, digamos, à estrutura hierárquica da União Europeia, há quem diga que, de facto, apesar de alguns serem eleitos, muitos dos decisores não passam pelo crivo do voto dos cidadãos europeus. Achas que... Sim, é verdade. Também... É o caso da Comissão, não é? Por exemplo, da Comissão Europeia. Há quem diga, mas vocês não conhecem os candidatos. Uma vez já ouvi isso, eu já uma vez abordei esse tema na rua, a falar com pessoas, e eu disse, vocês não conhecem os candidatos? De todas maneiras, olha, vou dar aqui uns nomes, diz-me lá se conheces algum deles. Então, se não conheces, como é que votarias neles? Em todo lado. Eu sou a Sandra, sou candidata, tive que me apresentar às eleições, tive que me apresentar às pessoas para elas me conhecerem, mesmo assim ainda há muitas que não conhecem, mas pronto, tive que me apresentar às pessoas, dizer qual é o projeto que tenho para Portugal, nesse caso qual é o projeto para a Europa, e vender o meu peixe, como se diz, não é? Então, e porque é que os líderes europeus tomam decisões que nos tocam, que nos dizem respeito, que decidem sobre a nossa vida em muitos aspectos, não precisam ser eleitos por nós? Porque não é? Portanto, eu acho que não devemos... Eu acho que é um tema que precisa de ser levantado sobre a eleição dos órgãos da União Europeia, e sim, não há razão nenhuma para que seja somente o Parlamento Europeu a ser eleito pelos europeus. E isso faz com que a União Europeia possa estar... eu não vou dizer que esteja à beira de um novo Brexit, mas que existam, de facto, países, populações, povos, que começam a perguntar-se porquê é que fazem parte da União Europeia. Acho que houve uma fase mais eurocética do que esta. Eu penso que agora, com as últimas experiências que nós vivemos, desde a pandemia à guerra, os europeus não estão propriamente focados em abandonar uma União que, mal ou bem, transmite alguma segurança relativamente a estas questões, a questão da defesa, a questão da resposta a dar a situações graves como a guerra, como uma pandemia. Então, eu acho que o tema neste momento não é este. E, aliás, nós, da Nova Direita, como conservadores que somos, a nossa ideia não é mandar tudo abaixo e dizer, não, a solução é sair. A ideia não é chegar lá e garantir que ela regresse aos seus objetivos iniciais, que eram os de garantir a paz, que era garantir a soberania, enfim, em suma, garantir que os povos europeus estão satisfeitos, felizes em estar juntos e se sentem protegidos. Neste momento, os povos europeus têm sido desprotegidos,
nas várias ordens, nas questões que dizem parte das nossas bandeiras, na questão da defesa sem ter sido protegidos na mesma, porque não sabem que se de repente o presidente Trump entra para o poder, presidente, enfim, o ex-presidente, o candidato atualmente, Trump se vem para o poder no final do ano, se de repente dá-lhe um wipe e que decide abandonar a NATO, como é que nós de um dia para o outro, é capaz disso, atenção, é preciso não subestimar. Como é que depois nos encontramos, não é? Portanto, nós sentimos uma grande vulnerabilidade nesse aspecto. E sentimos também outra questão, sentimos que os lobbies, de facto, tomaram conta de Bruxelas. Nós pensávamos que a corrupção era essencialmente ao nível dos nossos países e que aquela instituição era imaculada. De facto, reinava digamos, essa impressão, mas chegamos à conclusão que, afinal, até defendem interesses, muitas vezes, contrários aos nossos, valores contrários aos nossos, em nome do dinheiro, claro. No final são pessoas humanas, não é? Pelos vistos são seres humanos e também caem na tentação. A própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com a questão, por exemplo, de um tema tão delicado como a questão da compra das vacinas, não é? Que está envolto em muito fumo, em que não se percebe. Lá está, ou seja, há de facto, para acabar de responder, há de facto todos esses problemas, mas eu acredito que neste momento o mais importante é dizer quem esteve lá a liderar e não conseguiu garantir isso, tem que sair. Tem que sair. E para isso os europeus têm que tomar esse controle através do voto. Por isso é que eu falo muito aos jovens, a explicar-lhes isso. Quem não fez o seu trabalho, quem fez mal o seu trabalho, quem pôs em causa esta credibilidade dessa instituição, que devia, de facto, ser credível, tem que sair, tem que ser posto fora. Tanto nós, eu se tivesse naturalmente em poder de influenciar na decisão sobre prolongar ou não o mandato do Ursula von der Leyen, seguramente não prolongava, porque, de facto, esta falta de transparência, essa forma até irresponsável também com que aborda o tema da Ucrânia, irracional, inconsequente, mas nós vemos coloca-nos alguns numa líderes situação europeus. Eu creio que recentemente Macron também teve uma saída que quase que colocava Putin em Lisboa porque... por causa da questão do envio das tropas. Sim. Não, sabe o que é que eu acho mais interessante nesse tema? É que aquilo que nos transmitem todos os dias na televisão era de que, pronto, o Sr. Macron decidiu, a Europa põe-se de acordo, mandamos para lá os nossos jovens. Não é? Que já são poucos, atenção. Temos o problema demográfico que temos, mas vamos dizer que mandamos. E então passa-se a ideia de que nós mandamos para lá as tropas e o Putin fica à espera. Não se passa nada. Eu vou ficar à espera, os senhores estão a chegar, eles vêm aos milhões e está tudo bem. Eu vou ficar à espera, não vai acontecer nada e vamos chegar lá e vamos invadir aquilo tudo e vai correr tudo bem. É preciso ter noção. O dia que o Zelensky começar a pôr lá os seus parceiros, o Putin vai buscar os seus. E queres que eu te diga quem são os parceiros do Putin? É o mundo inteiro, exceto o Ocidente. É o mundo inteiro. É a África, é a Ásia, é a China, Ásia mais China, é o Médio Oriente, são os vizinhos, parceiros que ele tem lá ao pé. É tudo isso. Ou seja, estamos nós disponíveis para mandar os nossos jovens ir a lutar com o mundo inteiro. Em nome de quê? De uma paz que podia ter sido conseguida. Claramente, há dias saiu um artigo no Le Monde, não sei se soubeste, a dizer que houve um momento em que, de facto, eles estavam sentados à mesa e quase chegaram a um acordo. E foi lá o Boris Johnson e sabotou um acordo. E eu vou mandar os nossos jovens, tão poucos que temos, que procuram neste momento prosperidade, querem uma visão da vida, querem viver, querem fazer família, querem ter um trabalho, querem viajar. Eu vou mandar esses jovens para ali, para ir lutar com o mundo inteiro. Em nome de quê? Não, nenhum. Ou seja, se dependesse de mim, não saía um único. Eu penso que o presidente Macron também já foi bem colocado no seu sítio. Os franceses foram muito vocais em relação a isso. Explicaram-lhe exatamente como é que as coisas estão, felizmente, portanto, isso está fora de questão. A Europa tem que, de facto, é preciso que as lideranças também nos países europeus, os mais importantes, mudem, por forma que se comece a entrar para alguma racionalidade e que se dê voz à paz, à diplomacia, que vai ser a única forma de se conseguir parar com essa guerra. Agora, não vai ser sem cedências, não vamos ter ilusões, e quanto mais tardar, mais difícil ainda vai ser, mais cedências ainda vai ter que haver de parte a parte, portanto, é melhor começar mais cedo que tarde. E achas que algo importante também na Europa era começarmos a ver que o mundo também mudou, ou seja, começar a olhar para um mundo multipolar e não aquela dicotomia que existia, Rússia, União Soviética, Estados Unidos, na altura da Guerra Fria. Depois ficou, por assim dizer, o xerife do mundo, os Estados Unidos.
Mas agora temos países como a Índia, a China, a própria Rússia. É que é verdade e mais, sem dúvida, mas embora também não sejam propriamente países novos, são economias, sobretudo a chinesa, que agora está muito pujante, claro, mas são civilizações antigas. Civilizações com 8 mil anos e que nós somos algo paternalistas para com eles. Essa é a questão, não é? Claro. É sentimento paternalista. E Portugal, que tem mundo, quer dizer, Portugal foi há, portanto, neste momento, 50 anos, não é? 50 anos que deixou a África. E, portanto, Portugal tem esse mundo, tem noção que existe mundo para além da Europa, coisa que os Estados Unidos não têm e não têm obrigação de ter. Não é? Não tinham colónias e tal, eles têm uma abordagem do mundo muito diferente. Nós sabemos que existe mundo para além disso. Tivemos na Ásia, tivemos em África há tão pouco tempo, temos muitos dos nossos lá fora, coisa que eles também não têm. Então temos noção disso e, portanto, devíamos saber aceitar que o mundo existe lá fora. Que nós não vamos conseguir ocidentalizar o mundo inteiro. Que o mundo inteiro não vê a democracia com os mesmos olhos que nós. Muitos deles não querem esse tipo de democracia. Ao contrário, neste momento até acham que nós vivemos, têm uma visão muito negativa daquilo que nós vivemos. Claro que depois isso são pontos de vista, não é? Eu estou muito feliz por morar na Europa e sinceramente, continuo a achar que é o melhor sítio do mundo para viver, mas é por isso mesmo é que eu não quero permitir, naquilo que na minha modesta contribuição, não quero permitir que se degrade ao ponto de nós próprios temos que um dia acharmos que estamos melhor num outro sítio qualquer do mundo, porque a Europa, de facto, não está nesse sentido no bom caminho. Quão importante vai ser, de facto, a participação dos nossos concidadãos neste dia 9? Bom, isso não sabemos, mas eu estive a ler um estudo que saiu há uma semana que dizia que os jovens estão muito interessados em votar. E parece-me que é verdade, porque nós tivemos ainda ontem, fizemos várias universidades de Lisboa, e dizíamos isso mesmo. Eu questionei os jovens, abordei, então vão votar? Sim, claro, vamos votar. Mas vão votar o voto antecipado, porque naturalmente é véspera de um feriado e esse é o problema destas eleições, não é? É véspera de feriado, é junho, é véspera de 2 feriados em Lisboa. Parece que a pessoa pode votar em todo lado. Isso pelo menos... Não, parece... é verdade, mas quer dizer, uma pessoa quando está de shorts e havaianas e t-shirt no Algarve ou em Matosinhos e tal, se calhar deixar de ir à praia ou desviar para ir votar numa cidade que nem sequer conhece, não sabe muito bem onde é que são às mesas de voto, acho que é ser um bocado otimista, mas é uma excelente iniciativa para reduzir isso. Mas eu também estou convencida que, de facto, a abstenção vai ser grande, até porque, se por um lado os jovens manifestaram-se muito interessados, por outro lado, chegam, por exemplo, aos mercados, às feiras, eleição, qual eleição? As pessoas não fazem ideia que essa eleição existe, para que é que ela serve, não estão minimamente ligadas. Estamos ainda na ressaca das legislativas e o impacto todo que isso teve no nosso ambiente político. E então há muita gente, muito boa gente, que não está minimamente ligada para essas eleições. Portanto, há de haver abstenção, certamente, há de ser importante, sim. Quão importante, não sei. Eu espero que os jovens consigam... Eu tenho dito e repetido que os jovens têm que ter noção que eles reivindicam, e fazem bem, reivindicar uma perspectiva, um futuro, uma luz, é isso que eles procuram quando reivindicam, mas não há nada mais poderoso do que um boletim de voto, é verdade. Ir votar, porque não há segredos para ninguém. Os políticos, tendencialmente, atendem a quem grita mais alto. Isto é o que é. Pronto. E os jovens, quando se começarem a gritar alto, na minha ótica, eu sou mais apologista de se gritar alto em vez das ruas, é nos votos. E a partir do momento em que os jovens mostrarem a sua força através do voto, pode crer que os olhos do país para com eles vão certamente tornar-se mais atentos. E então, nesse sentido, eu espero que sim. E até porque há mesmo os outros partidos estão, neste momento, a apelar imenso ao voto e... Vamos ver. Mas são eleições difíceis, é para todos, não é? Neste momento não está assim, não há grandes... Ninguém consegue perceber do que aí vem. No caso da Nova Direita, nós, como sabes, é um partido que está em 3 meses agora. E, portanto, a nossa perspectiva é, nesta fase, de mostrar, por um lado, o nosso programa, a nossa visão da Europa, e que se ela tiver adesão, fantástico, porque vamos para a Europa e vamos lá representar os valores e esse programa. E, por outro lado, se não formos, estaremos contentes na mesma pelo facto de
esta mediatização dessas eleições permitir precisamente nós termos o espaço necessário para mostrar as nossas ideias que não teríamos se não tivéssemos em período eleitoral. Portanto, nós temos sempre a ganhar nestas eleições, independentemente do resultado, mas em todo caso espero que os portugueses adiram e confiem e percebam que aqui tem um projeto sério e não são aqueles projetos. E percebam sobretudo uma coisa, que isto não é uma segunda volta das eleições. Pois, isso não é uma segunda volta das eleições legislativas. É como se fosse quase um plebiscito. Não é uma segunda volta. Isto são eleições que têm as suas próprias características, são muito importantes porque, de facto, a Europa toma grande parte das decisões que depois são transferidas aqui para Portugal e, portanto, é importante participar e, portanto, até mostrar à Europa, olha, que nós existimos, que nós portugueses existimos e que nos importamos e que vamos fazer parte da transformação que é necessária para que a Europa, de facto, acabe por seguir o bom caminho. Bem, Sandra, ainda relativamente a algumas propostas e algum paternalismo, aliás, que mencionei há pouco, há partidos a dizer que, por exemplo, a situação e esta hecatombe no que concerne à habitação em Portugal, a Europa poderia resolver isto, dando a ideia de que estamos constantemente presos e de mão estendida para Bruxelas. Bruxelas, no mínimo, não é? É para tudo. É para o TGV, é para o aeroporto. É para tudo. Eu fiz, além de estar com os jovens, estive também com as direções de escolas, politécnicos e tal. É dramático. Cada vez que se abre uma frase é PRR. Mas, uau, o grau de dependência as pessoas não têm noção. Ou seja, nós no fundo, e eu disse ontem isso a outro canal de televisão, nós estamos, no fundo, a ser pagos para nos anularmos, como povo. No fundo é isso, ou seja, nós estamos a ser subvencionados. Atenção, não é bem subvenção, porque só há uma parte que é gratuita, a outra vai-se pagar. Exatamente. Portanto, nem tudo é subvencionado, vamos ter que pagar e vamos pagar caro. Numa fase em que a economia tende a piorar nos próximos tempos por causa da instabilidade geopolítica. Mas de facto, é isso que quer dizer. Como é que nós nos tornamos nisto? Como é que não há mais nada que se faça neste país? E vi uma situação muito engraçada num dos politécnicos, em que o diretor dizia-me, rapidamente, que tinha um projeto de coesão, portanto, estavam a trabalhar em projeto de ligação do seu politécnico com várias outras escolas do interior, para aquela zona de Castelo Branco, por ali, e que foi interrompido. Funcionou muito bem durante 2 anos, grandes intercâmbios e tal, depois parou porque o dinheiro acabou. E é o estado do país, porque o dinheiro que era do PRR para o ensino superior acabou e, portanto, teve-se que desviar o dinheiro para a coesão, teve-se desviar para o ensino universitário. E nós estamos assim. É que não há noção do estado do país. E por isso é que eu fico escandalizada quando vejo o Pedro Nuno Santos, enfim, os candidatos do PS, com toda a cara de pau, literalmente, vir dizer que está tudo bem, que deixaram o país impecável e que são a única solução. Isso é de uma petulância, é de um antipatriotismo. Já nem a almofada financeira é, afinal, o que se dizia que era. Sim, mas nada é como se diz. Só quem não anda pelo país, só quem não fala com quem empreende. Há questões básicas. Os empreendedores não conseguem trabalhar, cheios de burocracia, autarquias burocráticas, corruptas, enfim. Há, de facto, muitos problemas por resolver. Portanto, é por isso que a direita vai ter mesmo que conseguir, obviamente, graças também às novas forças da direita, como a nossa, como a Nova Direita, vai ter que conseguir mesmo marcar posição, convencer e estar presente para tentar reformar, para tentar voltar a ter Sandra, controlar o país. Em 1 minuto para a tua Câmara, então o apelo ao voto. Sim, eu apelo a todos os portugueses para que, de facto, não confundam estas eleições com uma eventual segunda volta das eleições legislativas de março. Estas eleições são sobre o futuro da Europa, sobre se vamos ter paz ou se vamos ter guerra, sobre se vamos ser capazes de nos alimentar saudavelmente com os nossos próprios alimentos, sobre se vamos ter uma energia barata que nos permita reindustrializar. Enfim, estas eleições são sobre a Europa e o papel que Portugal tem na Europa. E para isso a Nova Direita tem um programa, e convido-vos a visitarem novadireita.pt. Espero que gostem e conto com o vosso apoio para que na Assembleia, portanto, no Parlamento Europeu, eu vá defender os valores de Portugal e os interesses de Portugal, com todo o patriotismo que me é característico. Muito bem. Sandra Lieber, Presidente e cabeça de lista da Nova Direita, obrigado por ter estado aqui connosco. Desejamos as maiores felicidades para dia 9. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais
mais o Isto é o Povo a Falar, sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar, clicar lá no sininho para receber as notificações sempre que fazemos o upload de uma das nossas novas conversas. E resta-me, de facto, agradecer. Fica aqui a chamada de atenção, já se pode fazer o voto antecipado para dia 9. Um resto de uma boa noite. Obrigado.